Olá, hoje vamos conversar um pouco sobre espelhos esféricos. Eu vou precisar aqui de um simulador do conteúdo multimídia. Esse simulador me permite colocar aqui alguns elementos, como por exemplo, um espelho e uma fonte de luz. Afastar esse espelho. Observe essa fonte de luz. Ela emite luz, raios de luz paralelos ao eixo principal, que é essa linha amarela aqui. Essa linha amarela é o eixo principal. Essa fonte emite luz paralelo, é um feixe de raios de luz paralelos ao eixo principal. Observe o que ocorre com esses raios de luz quando são refletidos no espelho. Eles convergem para um ponto, eles atravessam o eixo principal, todos eles no mesmo ponto. Esse ponto recebe o nome de foco. Então, eu tenho aqui o foco desse espelho. Esse foco é real. Por que real? Porque os raios de luz estão realmente passando por ali. No caso de um espelho convexo, e para fazer isso basta eu inverter o espelho aqui, observe que os raios eles divergem, eles se afastam uns dos outros. Mas se eu prolongar os raios refletidos, eles se encontram, eles também cruzam o eixo principal, todos no mesmo ponto. Eles se encontram todos no mesmo ponto. Este ponto também é um foco. Só que como aqui os raios de luz não passam realmente por ali, apenas os prolongamentos aqui passam, esse ponto aqui é chamado de foco, só que ele é virtual. Ok? Virtual. Se ao invés de uma fonte, eu tenho agora um objeto. Por exemplo, um vetorzinho apontando para cima. Eu tenho um espelho côncavo. Observe a característica da imagem. Essa imagem aqui ela é menor do que o objeto. Ela é invertida, porque o vetorzinho aponta para cima, a imagem aponta para baixo. E ela é real. Por que real? Porque a luz está passando pelo objeto, pela imagem. À medida que eu aproximo, observe que a imagem vai ficando cada vez maior e afastando do espelho, se aproximando da imagem até o momento em que ficam com a mesma distância os dois. Neste ponto, eu tenho imagem e objeto do mesmo tamanho. Se eu continuar aproximando do objeto do espelho, a imagem vai se afastando, se tornando cada vez maior, e maior, e maior, e maior, até que em determinado momento não tenho mais imagem. Aqui é chamada imagem imprópria. Ela se encontra, na verdade, no infinito. Se eu continuar aproximando, só voltando ali. Este ponto aqui é o foco do espelho. Se eu continuo, a imagem vai lá para o outro lado. Agora ela não está mais invertida, é uma imagem agora direita. A luz não passa mais pela imagem, portanto é uma imagem virtual. E é uma imagem ampliada. Então, no caso do espelho côncavo, eu posso ter então uma imagem virtual, direita e ampliada, ou uma imagem invertida, real e menor, invertida, real e do mesmo tamanho, invertida, real e maior. Ou, o caso especial, que imagem própria, que não tem imagem nenhuma. Se o espelho for convexo e não côncavo, aqui, se eu afasto, a imagem fica cada vez menor. Se eu aproximo, a imagem fica cada vez maior. Mas ela nunca chega a ficar do mesmo tamanho ou maior que o objeto. Portanto, a imagem é sempre menor. Além disso, ela nunca está invertida, veja. Flechinha aponta para cima, imagem para cima. Flechinha aponta para baixo, imagem também para baixo. Portanto, a imagem sempre direita. E como a luz não está passando por ali, veja, a luz incide aqui no espelho e retorna. Não passa a luz por ali. Portanto, a imagem é virtual. E só produz esse tipo de imagem. Não adianta eu afastar o espelho, aproximar ou alterar o raio de curvatura. Essa imagem é sempre menor, direita e virtual. Ok? Por enquanto é isso aí.